todas as virtudes espirituais têm como base a caridade, o amor. Então, a virtude aí que seria o oposto, né, do orgulho, seria a virtude da humildade, que tem como base o amor, assim como todas as demais virtudes. Então, o que as pessoas que se achegam, né, a esses assuntos teológicos, que começam a assumir, né, esses ismos, né, elas têm que ter acima de tudo humildade e amor ao próximo, de modo que ela não use, né, esse conhecimento que ela acabou de adquirir como uma ferramenta de ataque ao próximo, de modo que ela não seja movida por orgulho, de modo que ao elas saírem, né, de contextos ali onde estavam ali sendo enganados por heresias, né, que acabam saindo revoltados, feridos, e pessoas revoltadas e feridas acabam machucando outras pessoas porque elas se tornam aquilo que elas odeiam. Por quê? Porque ao você se irar, não tem problema. O próprio Jesus se irou. Nós vemos ali que ele expulsa os cambistas e os vendilhões do templo à base da chicotada. Mas ele foi movido pelo quê? Ele foi movido pelo ódio? É claro que não. Nosso Senhor Jesus, naquele momento, foi movido pelo zelo, o zelo pelas coisas de Deus. E como nós sabemos, todas as virtudes, né, seja o zelo ou qualquer outra, tem como base o amor. Então, movido em amor, pelo zelo, ele fez tudo aquilo. Então, da mesma forma, quando essas pessoas saírem, né, desses contextos onde elas estavam sendo enganadas, elas não podem deixar que a ira se encaminhe para o ódio, porque a partir do momento que ela se encaminha para o ódio, isto é pecado. Então ela tem que, por meio da razão e do poder do Espírito de Deus que mortifica o poder da carne e do Espírito, ela tem que buscar aí encaminhar a sua ira para a direção correta, para a direção do amor, da caridade, do zelo. Esse zelo pelas coisas de Deus, ele tem que andar de mãos dadas com o amor, porque tudo que nós formos fazer, a partir do momento que nos tornamos cristãos, temos que fazer em amor, de tal modo que nem mesmo se nós entregássemos o nosso corpo para ser queimado, se nós morrêssemos pelo Evangelho, se fizéssemos isso sem o amor, de nada adiantaria, diz a palavra do nosso Senhor. Então eu quero enfatizar, além do problema, né, da soberba, do orgulho, o antídoto, né? Nós falamos, né, que o pecado, né, ele é muito mais letal que a pandemia, ele é a praga que devastou muitos homens e muitas mulheres durante toda a história da humanidade. Então, eu não quero enfatizar apenas o lado ruim, eu quero enfatizar também as boas novas, né, a boa notícia, que é as virtudes advindas da parte de Deus, né, as virtudes espirituais. E elas são o que vai fazer a pessoa se tornar alguém humilde. Alguns anos atrás, né, não vou lembrar agora de cabeça em que ano foi, mas creio eu que seja lá por volta de 2016, 2017, eu traduzi, né, um trechinho de um livro do John Newton, do espanhol para o português, onde ele conta uma ilustração muito interessante, onde ele fala sobre o cego que Jesus tinha curado, se não me falha a memória, em João capítulo 9, ele fala como se esse cego, né, que tivesse acabado de receber a cura da parte do Senhor, tivesse pegado vou trazer para os dias de hoje, né, um taco de beisebol e dado na cabeça dos outros cegos, perguntando para eles por que eles não estavam enxergando. Então, não é absurda essa atitude do cego, logo após ter as suas vistas abertas por Cristo, começar a bater nos outros cegos, perguntando para eles o porquê deles não estarem enxergando as coisas? Então é desse mesmo modo que procede o calvinista, que se diz calvinista só nominalmente, né, mas não pratica, que sai por aí, né, usando o calvinismo, né, a teologia, como se fosse uma arma para ferir o próximo, para ferir o irmão, que acaba magoando o outro, que acaba afastando o outro das coisas de Deus, que acaba criando esse preconceito, de tal modo que as pessoas vão falar: nossa, a teologia mata. A teologia, nós sabemos que ela não mata, né? Ela vivifica, porque a teologia é uma doutrina para a vida. Então, quando você vive aquilo que você prega, aquilo que você fala, aquilo que você estuda sobre a palavra de Deus, você não vai estar tomando essas atitudes erradas.
Então, é mais ou menos este o caminho, né? E eu quero fazer aqui uma breve citação, né? Os pais da igreja falavam que se és teólogo, oras bem. Então, desde os primeiros séculos aí, a igreja cristã tem enfatizado que a teologia deve andar de mãos dadas de uma vida com Deus, de uma vida em oração, de uma vida em profunda e ínfima comunhão com o Senhor e também com o próximo. Porque todo aquele que olha, né, para o seu próximo e não vê Cristo nele, não vê Deus nele, não vê a imagem e semelhança de Deus na vida dele e acaba o odiando e acaba o ofendendo de tal forma que não demonstra amor, esta pessoa, ela ainda não se tornou um cristão de fato, ela ainda não passou pela obra regeneradora do Espírito Santo. Então, a gente não pode agir com essas pessoas que estão nessa ignorância também da mesma forma que ela trata os outros. Nós devemos agir com amor e tentar esclarecer para elas que não é bem por aí que as coisas são, que essas doutrinas devem, na verdade, causar nelas um efeito de humildade, um efeito de amor ao próximo, de modo que ela compartilhe todas essas verdades, esses conhecimentos que elas receberam de maneira que edifique, né? Porque o apóstolo Paulo, ele vai falar que a ciência, né, o conhecimento incha, mas o amor edifica. Então é essa ênfase que eu quero dar, né, na vida prática, na vida de amor ao próximo e a Deus, né, que vai reverberar aí para as nossas atitudes com uma mudança completa de vida, uma mudança completa de ação. Então é basicamente assim que eu vejo nessas situações. E só para finalizar, teve uma vez, né, que eu vi um calvinista, né, eu não vou citar aqui o nome, que ele falou que ele não permitia que os pais dele entrassem em sua casa para verem os seus próprios netos, para visitar os seus próprios netos. Olha só o nível em que se chega o orgulho, a soberba que toma o coração humano. Ao ter contato, né, com a teologia, ao invés de se tornar uma pessoa parecida com Cristo, ele causou o total oposto. Por quê? Porque o primeiro mandamento bíblico com promessa é: honrarás o teu pai e a tua mãe, e aí vem a promessa: e se prolongarão seus dias na terra. Então ele chegou ao ponto de interpretar incorretamente aquela passagem da epístola, né, de João, que fala que ele não saudaria, né, aqueles que negam, né, a encarnação de Cristo, e nem os receberiam, né, na sua casa. Mas esse texto fala no sentido de ter comunhão, né, com eles, de concordar, né, com aquelas práticas. Então não está falando nesse sentido de você desprezar o próximo, o outro. E ele interpretou de maneira errônea e movido por orgulho, por soberba, proibiu os seus próprios pais de visitarem os seus netos. Então você vê como que é perigoso, né, quando a pessoa se ira, né? Ele saiu de um contexto aí neopentecostal, de várias heresias, né? Então você vê que ele saiu com uma pessoa machucada, né? E assim como um animal ferido, né, acaba ferindo, né, quem se aproxima, ele acabou ferindo as pessoas mais próximas dele, porque ele se transformou naquilo que ele criticava. Ele quis, por meio do seu orgulho, da soberba, afastar os seus pais, e não é esse o caminho correto, né? Ele deveria ter ido para o lado da humildade, do amor, que é o lado que agrada o nosso Senhor. Certo. É assim que eu vejo. Certo. Bela dissertação, eu também penso mesmo dessa maneira, até porque eu acredito que nós precisamos, né? Nós precisamos aqui esclarecer algumas questões, entendermos, né, algumas questões inerentes mesmo à teologia em que estamos a tratar, a teologia calvinista, a teologia reformada. Nós precisamos entendermos que nós podemos sermos zelosos com aquilo que nós acreditamos. Nós podemos defender de todo o nosso coração daquilo que nós acreditamos, a teologia reformada. Nós podemos dizer que ela é a teologia mais correta, né? Mais saudável. Nós podemos encarar ela como sendo a teologia a qual nós vamos recomendar para que as pessoas sigam, para que as pessoas abraçam. Mas nós também precisamos aqui entendermos que nós podemos presenciar um cenário do tipo
de pessoas que talvez vão estar próximo a nós, ou mesmo pessoas que são os nossos amigos nas redes sociais, e que no momento talvez em que nós vamos lá transmitindo para ele, né, a respeito dessa teologia, eles poderão, talvez naquele presente momento, talvez não darem ainda crédito, né, verem que ainda não tem como. E nós precisamos sermos pacientes para com esses irmãos. Por quê? Porque se nós olharmos para nós mesmos, vamos darmos conta que talvez não foi logo no início que nós ouvimos a respeito dessa teologia, de repente abraçamos todas elas, não. Eu lembro-me que aqui, na minha cidade, quando estava a se trazer a respeito de uma visão, né, mais coerente a respeito da soberania de Deus, falando um pouco da predestinação, coisas do gênero, algo que não soou bem aos olhos, dos demais irmãos, inclusive nos meus próprios olhos, em que não tem como. Não foi no mesmo dia em que eu me humilhei, reconhecendo, né, que a forma como eu encarava a respeito da soberania de Deus era muito diferente com a forma como é que a própria Bíblia vem apresentar a respeito da pessoa de Deus. Mas o que aconteceu? O que basicamente que esse irmão que procurava me esclarecer a respeito disso, o que ele havia feito? Ele procurava não discutir muito comigo. Ele procurava não lançar palavrões do tipo aquilo, você é assim, você não é cristão. Não. O que ele falava é que no tempo certo, na hora certa, no momento exato, o Senhor, se for da vontade dele, o Senhor vai abrir o teu entendimento e você vai conseguir compreender Glória a Deus. estas verdades.